bem? Voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anterior entrevistado. E hoje tenho a honra de conversar com ela que integra um mercado que tem crescido cada vez mais aqui em Governador Valadares. Claro que eu falo da área da beleza. E quem está ao meu lado é a Lash Design pioneira Ana Márcia Denadai. Ana, primeiramente, seja muito bem-vinda. Primeira vez da sua participação aqui no podcast, no Resenha Cast. É uma honra ter a sua presença aqui. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Ana, para começar nosso bate-papo, é sempre muito interessante conversar com pessoas que integram um mercado que vive um momento de expansão, de extensão e que é algo fascinante, porque ao mesmo tempo que vocês elevam a beleza, também elevam e reforçam e realçam a autoestima de centenas de milhares de mulheres. Como é para você, para a gente começar nosso bate-papo, estar fazendo parte de um mercado que não para de crescer, principalmente aqui na nossa cidade? Muito bem, obrigada pelo convite mais uma vez. Tamo junto sempre. Então, como você mesmo disse, sou pioneira na área de extensão de cílios aqui em Governador Valadares. Comecei lá atrás, em janeiro de 2016. E desde então, continuo firme no propósito de embelezar olhares. Sim. E me encantei pela área. Bom, por que a Ana está inserida há tanto tempo e está gostando tanto? Primeiramente, porque supre a minha necessidade de coordenação motora fina, porque é algo que eu gosto. Então, não é só estética, é arte mais estética. Claro. Então, neste tempo, eu pude desenvolver uma metodologia, que hoje é chamada de método cílias, que eu inventei, que foi desenvolvida ao longo desses 7 anos, onde eu consigo fazer cílios com um tempo super, super curto. Então, cílios em menos tempo. Então, enquanto as lash designers, a grande maioria fazem 2 horas, 2 horas e meia, eu consigo fazer qualquer técnica com menos de 40 minutos. Mas por quê? Pela habilidade manual, porque eu já trabalhei muito com arte. Sim. Né, com biscuit, com caligrafia, com desenho, e eu fui desenvolvendo. Mas quem quer ingressar na área também consegue uma agilidade fazendo parte, vamos dizer assim, dessa metodologia, entendendo essa metodologia, porque ela pode sim ser mais rápida, claro, né, fazendo o passo a passo ali. E sobre esse tipo de técnica, como você aprendeu, como você desenvolveu esse tipo de técnica? Porque imagino que é totalmente salutar, porque quando... E aí eu, como homem falando, e obviamente leigo nesse mercado, nessas ações, quando nós pensamos, e principalmente no trabalho de uma lash design, e você tem ali uma paciente, tem ali uma cliente, é um procedimento demorado, vai ficar o dia todo. E eu imagino que a grande graça, podemos dizer assim, nessa técnica que você aprendeu e que você utiliza hoje em dia, é justamente menos tempo possível que a pessoa fica dentro do seu espaço. É por aí? E como é que você aprendeu? Então, eu fui autodidata nessa técnica, tá? Eu fiz meu primeiro curso em janeiro de 2016. Sim. Então, só fiz esse curso. O resto todo eu fui desenvolvendo. Fui ali pelejando, treinando e atendendo as clientes, que as clientes já tinham muita confiança no meu trabalho manual, mas no trabalho de biscuit, no trabalho de caligrafia. E pelo fato de também já cantar, então ter esse universo artístico já correndo nas veias. Então, aquilo ali foi fazendo com que as clientes fossem crescendo, né? O quadro de clientes fosse crescendo. E aí, desenvolvi essa técnica, né, de cílios em menos tempo, mas não é porque é um tempo curto que a técnica, ela deixa a desejar. Não, é a mesma técnica, porém, de uma forma ultra rápida. Sim. De uma forma ultra rápida. Então, entra nisso tudo aí a questão, o quesito tempo, porque o tempo ele é relativo. Claro, você concorda comigo? Na caixinha do tempo, você pode tanto procrastinar, enrolar, quanto você pode ser tão ágil, tão super eficiente, sim, que você consegue expandir esse tempo. Então, é sobre isso também que nós falamos no curso, sobre a relatividade do tempo e também tratamos de neurolinguística, porque sim, você precisa, ao mesmo tempo que você precisa ser ultra focada, você precisa também ter uma atenção difusa. Exatamente. Da situação. Porque você trabalha com uma minuciosidade tão gigantesca que eu costumo até falar assim, gente, eu acho que eu poderia fazer cirurgia nos olhos, porque eu gosto tanto ali, que eu trabalho com 2 pinças de altíssima precisão. Brincadeira. Mas é porque você precisa ter muita atenção ali, mas você precisa também ter atenção ao redor.
E imagina que nesse curto espaço de tempo, por exemplo, que eu coloco 1 hora de atendimento. Eu coloco essa 1 hora, porque às vezes a cliente chega, ela quer tirar uns cílios antigos, quer colocar um novo. E é uma experiência gostosa, porque a gente conversa tanto, conversa de tudo, conversa da vida. Psicólogo. Aí eu costumo falar que é o nosso trabalho de cilioterapia. Exatamente. É a cilioterapia, lá nas cílias. E aí, a gente consegue conversar e consegue fazer tanta coisa, e ela já sai de lá com os cílios lindos, maravilhosos. E não é apenas colar cabelinhos, Exatamente. né? Eu falo que a questão de colocar os cílios, claro, tem que estar lindo, tem que estar maravilhoso, mas o atendimento, ele tem que ser top. Sobre o atendimento, e algo que é imprescindível para você poder atender as suas clientes, é a questão dos equipamentos. E eu acho que é muito interessante tocar nessa pauta, porque envolve higiene, envolve cuidado e envolve saúde. Qual que é a importância de ter bons equipamentos para poder estar realizando a ação dos atendimentos nas suas clientes, e como é que funciona o processo de compra, porque pode parecer algo simples, mas imagino que você, como profissional, precisa ter todo o tipo de cuidado possível para poder estar adquirindo o equipamento A, B, C ou D, porque, como eu disse, envolve higiene, envolve saúde, e isso é fundamental. Bom, primeiramente, em se tratando de área dos olhos, eu, como uma pessoa cuidadosa, que eu sempre fui, procuro ser, e graças a Deus as pessoas têm muita confiança em mim, né, nesse quesito, eu não estaria trabalhando em uma área que prejudicasse alguém. Claro. Então, já que não prejudica, já que eu uso a técnica correta, né, eu posso até explicar rapidamente do que se trata, mas eu preciso, primeiramente, saber qual produto que eu estou comprando. Então, por exemplo, qual tipo de adesivo, né, ou cola, que se fala, qual tipo de cílios, o que eu vou colocar ali ao meu, né, do meu lado para poder atender a cliente da melhor forma, com biossegurança, porque a área dos olhos... Primeiro que os olhos, né, é um órgão extremamente sensível, né, e nobre. Qualquer coisinha ali pode ser que incomode. Então, por exemplo, a pálpebra, ela é muito fininha, ela é muito sensível. Qualquer coisinha ela pode sentir, ela pode inchar. Então, dependendo do jeito como se faz, às vezes a pessoa faz uma extensão de cílios muito bonita, mas se encosta perto da pálpebra, a pálpebra já sente rápido. Então, dá aquela dermatite de contato. E aí ele incha. Então, você tem que saber, inclusive, de doenças oculares. Você tem que se precaver. E você tem que perguntar para a cliente, né, o que ela tem. Você faz uma anamnese antes, você precisa saber qual o terreno que você está pisando. Mas você estando com excelentes produtos, com fornecedores idôneos e um lugar limpo, higienizado, não tem erro. E fazendo a técnica ultra correta. Porque, igual eu tô falando, você tá mexendo ali com os olhos. De repente, você, sei lá, você coloca perto, você usa um excesso de cola, você usa um cílio que não tem nada a ver, igual tufo, essas telas que o povo fica colocando hoje no mercado, que na verdade, são próprios para maquiagem, ou seja, são próprios para Boa Noite, Cinderela, tipo assim, serve só para uma noite, aí querem colocar com cola de cianoacrilato. E o que é uma cola de cianoacrilato? É aquela cola que ela tem uma rápida aderência, né, na superfície. Então, a nossa cola ela tem cianoacrilato na composição. Mas, desde que tenha o quê? A proporção correta e que tenha registro nos órgãos competentes. Exatamente. A mesma coisa o removedor. E a cliente, e não adianta também você entrar na área, eu falo qualquer área, Gustavo, qualquer profissional, ele vai entrar na área, ele às vezes ele está ligado, sabe, nossa, eu posso ganhar tanto por dia, então faz aquelas contas, né? E aí, fala assim, nossa, eu vou ganhar tanto. Mas ele não sabe resolver intercorrência, então ele não é profissional. Então, ele tem que saber resolver intercorrência. Então, nos nossos cursos, a gente ensina sobre isso. Sobre resolver intercorrência. Porque, às vezes a cliente, ela acha assim, meu Deus, meu olho coçou, meu olho isso, meu olho aquilo. E já vai direto para o oftalmologista, sendo que você pode sanar aquilo antes e explicar para ela antes. Porque ela tem que estar ciente que se ela enfiar a mão e coçar, vai dar ruim. E isso é um diferencial. Saber resolver intercorrências. Isso, qualquer profissional, você vê, o profissional da área de harmonização, ele tem que saber resolver intercorrência. Né? Às vezes ele é bom e tal, não sei o quê, papapá, mas acontece um problema e aí? Né? Então, como que ele vai saber
como fazer. Aí que entra, às vezes, uma guerra dos oftalmologistas com os lash design. Tem oftalmologista que acha que não deve fazer. E sendo que existe até um oftalmologista hoje aí no Brasil que ele se intitulou o oftalmologista das lashes, que ele fala que realmente o procedimento ele é totalmente seguro, desde que feito com segurança. Exatamente. Biossegurança, enfim, produtos bons, mas como é um fio que é colado longe da pálpebra, longe que eu falo assim, 1 a 2 milímetros da pálpebra, então, e ele não é condutor elétrico, porque tanto que a pessoa pode fazer cirurgia tranquilamente. Olha que informação, hein? Você pode fazer cirurgia, meus clientes fazem. Porque ele não é condutor, então pode usar o cautério, não tem problema. Sim. Não precisa tirar os cílios para poder fazer ou qualquer cirurgia, porque é um produto que está ali colado com uma cola apropriada, que não tem metais. Isso a gente tem que saber, isso a gente tem que explicar para as nossas alunas, certo? E aí, então é totalmente seguro. Há 7 anos faço extensão de cílios e graças ao bom Deus nós temos aí clientes que estão comigo. Tô com um cliente que já tem 7 anos que está comigo, direto, que nunca voltou para casa sem extensão de cílios. Se tem algo que é de fundamental importância, acho que em qualquer área profissional, principalmente numa área onde você, por exemplo, é totalmente dependente do seu trabalho, no sentido de a ação do seu trabalho, quem realiza é você mesmo. Você não depende de ninguém, você depende da sua qualidade, da sua competência, da sua experiência, do seu conteúdo, das suas informações, para poder estar realizando o seu trabalho. E se tem algo que é imprescindível no mercado de trabalho, e principalmente nessas áreas onde é você contra você mesmo, é a credibilidade, é o respeito. Como é saber, e imagino que você tem, obviamente, esse tipo de característica, ser respeitada, ter credibilidade perante o seu público, porque isso nós sabemos que em qualquer área não vem de um dia para a noite, né? Não. E olha, um dos grandes diferenciais, eu falo que assim, é o meu amor pela minha cliente. A minha cliente, ela sabe que ela entra num tapete vermelho não, rosa. Ela é a cereja do nosso bolo. Então, o nosso atendimento, eu já vi muitas pessoas falarem, né, inclusive pessoas assim, já reconhecidas no Brasil, falando assim, gente, quando você for atender cliente, coloca boquinha de ácido hialurônico, boquinha de silicone, aquelas... tipo um gelzinho, para cliente não falar, para você ficar concentrada. E lá é justamente o contrário. Lá a gente conversa, quanto mais falar e tal, a gente conta caso, e enfim, tem coisa melhor do que falar da vida, desabafar. Então, assim... Você não pode vazar o que fala ali, né? Não, nossa senhora. A bomba atômica em Valadares. Mas, enfim, é porque a gente tem que ter... Eu falo assim, que a questão da credibilidade, ela tem a ver com confiabilidade. Você tem que ser extremamente confiável. Ali é sigiloso o nosso atendimento. É como uma terapia mesmo. Então, a gente vai estar ali... Elas falam das dores, eu também falo. A gente comunica as dores, comunica as alegrias, comunica os sonhos. E isso aí é o que torna o nosso atendimento único, sabe? Porque com cada cliente eu tenho uma história. Claro. E às vezes a cliente, por algum motivo, ela precisa sair, precisa se ausentar, e ela sabe que a porta está sempre aberta para ela, porque uma hora ela volta. E ela sabe disso, né? Porque as pessoas têm os seus problemas, enfim, mas ela sabe que as portas estão abertas, que nós vamos receber com maior festa, com glitter, com purpurina, com tudo, porque elas merecem. Então, assim, pelo fato de eu ser uma pessoa extremamente... Eu falo assim, que é uma característica minha. Eu sou muito confiável. Eu tenho que ser... Eu guardo segredo. Então, é uma característica da minha profissão. Da minha profissão, assim, da Ana Márcia, que eu carrego para a minha profissão. Como você lida com concorrência? Então, veja bem. Eu, como uma virginiana... Aos signos. Analítica, crítica e autocrítica, extremamente minuciosa e detalhista, e consigo olhar tudo ali, e já entender, inclusive, o que a cliente quer, precisa, porque ela pelo que ela comunica, eu sei o cílio que ela precisa usar. Então, essa questão da concorrência, em todas as áreas tem concorrência, certo? Mas o maior concorrente são os seus medos. São os seus medos, os seus limites, aqueles limites que a mente te impõe.
Então, por exemplo, eu como pioneira em inserção de cílios, eu já sou reconhecida como a leste mais rápida da cidade, da região. Já me falaram do Brasil, porque eu fiz eu fiz demonstração no último congresso que eu fui e fiz cílios com 24 minutos. Fiz cílios com um volume russo com 40 e conversando com todo mundo e o cílio lá acontecendo. Sabe? Então, assim, quanto a isso, né, a gente não tem que ficar ligado no que o outro está oferecendo. Você tem que estar ligado no o que a sua mente te embarreira ali. Igual, por exemplo, tem curso para tudo que é lado, mas não tem o método Cílias. O método Cílias, onde tem neurolinguística, onde tem o fator tempo, onde tem uma palavra que eu costumo falar que se chama telema, que é... O que é telema? Você sabe o que é telema? Gostaria de saber. Então, vamos lá. Diante de tudo que você se propõe a fazer, nada vai acontecer se não tiver telema. Telema é vontade. É uma palavra grega. É vontade. Você tem que ter vontade e força de vontade. Você tem que lutar contra os seus medos ali para a coisa começar a acontecer. Então, por exemplo, a gente dá um curso que vai só colocar cabelinho ali. A pessoa vai chegar no mercado de trabalho, nossa, eu não sei atender. Então, ela tem que ter vontade, ela tem que ter paciência, mas ela tem que querer. Ela tem que querer. E claro, né, que a necessidade ele faz o sapo pular. A dona de casa que precisa colocar dinheiro dentro de casa, ela sabe que ela vai ter que treinar para poder ficar boa. Sim. Né? E o quesito fazer em menos tempo, a gente dá as estratégias para ela fazer em menos tempo, sim. Claro. Todas as estratégias, a gente não esconde o ouro, não. Todas as estratégias estão ali. E ajustes para que ela possa... Às vezes a pessoa já trabalha, mas, ai, meu Deus, eu não aguento, eu fico 3 horas, 5 horas ali fazendo, porque tem gente que fica fazendo em 5 horas, sabia? Aí... Então, venha fazer o curso, nos procure, porque a gente tem essas estratégias, esses ajustes para a pessoa poder ser mais rápida. Então, assim, quando fala de concorrência, o sol brilha para todo mundo, senão não daria curso. Eu desenvolveria um método, ficaria só para mim e para sempre. Sim. E não é isso, eu quero realmente passar para frente, porque é uma área que você disse lá no início, que só cresce. Deixa eu te dar uma informação. Em 2019, eu fui num congresso em São Paulo. E um palestrante lá chegou com uma informação bafônica. Falou assim, gente, extensão de cílios nos Estados Unidos hoje representa 1% do PIB. Olha isso. Lá atrás. Imagina hoje. Hoje eu não sei, eu não tenho essa informação, mas imagina que só cresceu. No país mais importante do mundo. Poxa. Quanto que isso significa? Quanto que isso significa? Então, imagina a pessoa, quantas lash design já não tem no mercado. Então, se elas têm o seu hall ali de clientes, todas vão ter clientes. Não tem essa de achar, nossa, fulana faz isso, faz aquilo. Eu acho uma grande bobagem. Porque eu falo que aqui em Valadares, que eu falo que é uma cidade grande, pequena, as pessoas elas costumam querer ficar comparando o que não precisa comparar. Sim. Mas o que eu falo, aí eu bato forte. Falo assim, não, desde que faça certo... Desde que faça, porque tem que fazer certo. Sim. Porque é um olho que está em questão. Exatamente. É uma saúde ocular que está em questão. E fora que, como eu disse, não é só um cabelinho, é uma autoestima que está em jogo. Você faz um cílio na menina que daqui a pouco ela vai ficar com o olho inchado. Qual que foi o objetivo disso? Então, você tem que fazer para ela ficar plena, maravilhosa, exuberante, arrasando. Quem é Ana Márcia Denadai? Ana Márcia Denadai, mãe da Maria Flor. Uma pessoa, assim, que gosta de estudar várias áreas, gosto de artes, em todas as suas divisões, né? Artes visuais, que envolve, né, pintura, sim, biscuit, desenho. Música, claro, música. Dança, já dancei muito, vontade de voltar a dançar, inclusive. Teatro. Então, eu estou nesse universo, como eu disse, esse universo artístico, ele corre dentro de mim de uma forma muito... que me faz viva. Sim. Então, assim, a Ana, artista, mãe, correria, lash design, mas um monte de outras coisas, né? Porque eu falo assim, que hoje eu estou lash designer. E professora, né? Lash master, que é professora de extensão de cílios, mas já dei curso de biscuit, de caligrafia artística, enfim. E quero sempre estar contribuindo com a sociedade para um crescimento cultural, sabe? Porque a pessoa ela precisa ter cultura. Não só trabalhar, mas ela precisa crescer, ela precisa estudar outras áreas para ela poder, inclusive, saber conversar com a cliente, se posicionar numa sociedade, né, para saber o que ela quer. Então, hoje eu sei muito bem o que eu quero. Quando eu vejo a sua imagem, seja na rede social ou agora pessoalmente, automaticamente me vem na cabeça a Maria Flor. Por quê?
Porque essa extensão maravilhosa, essa extensão maravilhosa de mim, uma parte que eu não consigo descrever em palavras, mas em amor, né? Então, é um amor incondicional, é algo que é um presente divino que me foi dado, assim, que eu falo que é uma dádiva, né? Ser mãe. E ela fez aniversário agora, dia 9, eu fico vendo assim, gente, como que o tempo passou rápido. E querer ter esse desejo árduo de vê-la feliz, prosperar na vida, uma pessoa boa ali, inserida na sociedade, porque ser mãe é isso, né? Você não passa a mão na cabeça, você trata, lógico, né? Cada fase com a sua devida educação ali, mas você tem que ser realista diante dos fatos e para a pessoa ser feliz, ela se desenvolver feliz, porque o que a mãe quer é que os filhos sejam felizes. Então, e essa felicidade tem que ter responsabilidade, tem que ter competência, tem que trabalhar as habilidades. Então, eu procuro trabalhar as habilidades dela, trabalhar o emocional. Então, a Maria Flor, ela é a melhor parte da Ana Márcia. Ana, nossa vida é um livro, né? Você que gosta muito de estudar sabe que todos os livros de qualquer área que já foi lançado outrora, ou o livro que será lançado posteriormente, são livros, né? E existem livros com páginas negativas, com páginas com episódios tristes, mas em contrapartida, livros com páginas positivas, regadas a muita felicidade. E é assim a nossa vida, né? Às vezes uma semana não tão positiva assim, e na outra o jogo muda totalmente. Com certeza. E é assim a nossa trajetória de vida, não só um dia, uma semana, um mês, um ano. Toda a nossa construção de vida funciona dessa forma. Feito esse preâmbulo, qual foi o momento mais triste da sua vida e o que a Ana Márcia Denadai fez para poder passar por cima dessa adversidade? Bom, sobre esse livro, quando a gente chega numa determinada fase da vida, somos todos novos. Exatamente. Chega uma fase que não é difícil ler o livro da vida. Né? Ler esse livro, porque esse livro, que é um livro que você vai escrevendo, mas diante das escolhas que você faz, então fica mais interessante. Né? Não é que é fácil nem difícil, mas fica mais até confortável se você tomar algumas decisões, porque você consegue enxergar, Sim. não prever futuros, mas a vida também é uma matemática. Se você sabe que se pular no buraco, você vai se machucar. Sim. Então, a matemática da vida, ela não falha. Mas, então, saber ler, saber acolher o que aconteceu no passado, porque todos nós temos as nossas, como você disse, né, coisas boas, coisas negativas que aconteceram, mas que fazem a gente evoluir. Por exemplo, eu tenho um exemplo de vamos falar assim, de uma pessoa extremamente honesta na minha vida, que me ensinou muito. Ele não era, assim, afetuoso, né, nem nada disso, mas, assim, a forma dele amar era essa, de explicar a realidade das coisas, que é o meu pai. Então, a perda, eu perdi ele, né, um pouco tempo antes de eu ter a Maria Flor. Então, assim, com ele eu aprendi muito, sabe? Essa questão de você precisa ser honesto. Então, são coisas que ficam, né? Dá aquela dor, né? Mas, poxa, qual que foi o legado que ele deixou? Se eu fechar os olhos, eu sei daquela pessoa extremamente trabalhadora, que se foi sem deixar dívidas e falava assim, nossa, não deva a ninguém. Então, assim, às vezes aquilo ali ficou até com algo maciço assim na minha cabeça. Então, assim, seja responsável pelos seus atos, seja responsável pelo seu nome, seja responsável por onde você pisa, sabe? Isso eu procuro até colocar, transferir isso para Maria Flor, não de uma forma assim, também muito, sabe? Porque ele falava isso muito duramente, mas você pensa, bem, a gente acolhe isso, recebe com muito carinho e tenta tornar um pouco mais leve. Então, assim, foram ensinamentos maravilhosos que ele me deixou. E, claro, né, durante a nossa vida a gente tem os nossos erros, nossos acertos, mas se você falar de uma coisa triste, foi essa perda. Em contrapartida, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ou um momento? Ora. Dia 9 de agosto de 2011, quando eu recebi aquele pacotinho de amor chamado Maria Flor. E desde então, eu sou a sua mentora de vida. Eu falo com ela, falo assim, minha filha, cola em mim. Na moda das mentorias, né? Cola em mim, gata, porque eu quero você muito melhor do que eu. Quero você, assim, uma pessoa bacana, como eu disse, né? Uma pessoa bacana na sociedade, sabe fazer boas escolhas. Né? Eu falo, às vezes, de uma escolha
As escolhas ruins que a gente já fez, Claro. mas que a pessoa... Poxa, o filho tem que aprender, né? Com certeza. Às vezes com os erros e com os acertos. E ver o dinamismo, ver como que eu trabalho, correria e tal, né? Para ela poder também já estar ligada com essa questão. Porque ela estuda, né? Sim. Lógico. Mas ela tem que saber que o trabalho é importante na vida da pessoa. E para mim o trabalho é muito importante. Sim. Muito importante, sabe? E assim, nossa, se eu for falar assim, se eu for sentar para falar só de trabalho, a gente fica assim, de inteiro falando. Ana Márcia, define essa conversa em uma palavra. Olha, um prazer. Prazer, né? Que é uma palavra, né? Prazer estar aqui e ser convidada para conversar com uma pessoa tão inteligente. Ai, quem dera, viu? Poxa vida, eu gosto da sua prosa, porque você é muito inteligente, você sabe discorrer, assim, dos assuntos de uma forma muito bacana, muito dinâmica, muito leve. E eu fico muito feliz pelo convite. E eu que agradeço conversar com uma pessoa como você, da sua grandeza, que permeia por várias áreas, a área da beleza, a área da cultura, principalmente na música, da dança, enfim. Muito obrigado mais uma vez por ter participado, né? Pela primeira vez aqui do podcast. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto, Ana Márcia Denadá, e com essa super entrevista eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.